Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou passar uma receita maravilhosa para vocês de um pão. Ele é feito nessa forma que nós vamos fazer nessa forma. É um pão de arroz. Ele não vai ovos, não vai leite e nem farinha de trigo. Então assim, para quem não pode consumir farinha de trigo, né, que tem o glúten, esse pão é maravilhoso. Então, nós vamos começar aqui a receita. Olha só, nós vamos utilizar 350 gramas de arroz, tá? Arroz cru. Então, qual é o passo? Aqui, olha, eu deixei ele de ontem para hoje, um pote desse de 350 gramas de arroz de molho na água, tá? Deixei até na geladeira. Aí, de manhã, a gente escorre aquela água, tá? E deixa ele parado lá para ele voltar na temperatura ambiente para a gente não fazer com ele gelado, para não interferir aqui na receita. Tudo tem que ser na temperatura ambiente. Então, olha o que nós vamos utilizar na receita: arroz cru, 300 ml de água, colherinha de açúcar. E essas medidas eu vou passar para vocês: óleo, um pouquinho de sal e fermento, 10 gramas de fermento para pão, desse aqui, tá? Desse sachê. Então, olha, nós vamos começar aqui, para a gente não perder tempo. Olha, nós vamos colocar esse arroz aqui, que já ficou de molho, tá? Ele ficou de molho de ontem para hoje, igual eu falei para vocês. Escorri a água, tá? Deixei ele ali até ele ficar na temperatura ambiente, para a gente não bater ele aqui gelado, tá? Aí nós vamos colocar ele aqui no liquidificador, ó. O arroz que já ficou de molho, que ele fica mais molinho. Só que a gente não usa aquela goma que solta do arroz, a gente escorre aquela água e nós vamos bater aqui com uma água que não é uma água limpa, né? Água filtrada. Então aqui nós vamos colocar, olha, aqui tem a medida, daí não dá para vocês verem, mas aqui tem a medida: 300 ml de água. Tá? Depois eu coloco as medidas certinhas para vocês. Ó. Aí aqui nós vamos colocar, eu estou substituindo aqui o açúcar por adoçante, tá? É uma colherinha de sobremesa e meia, tá? De eritritol. Aqui nós vamos colocar, olha, uma colherinha também, ó, de sobremesa de sal, tá? E aqui nós vamos colocar o óleo. Nós vamos bater esses ingredientes aqui no liquidificador. E o fermento nós vamos colocar daqui a pouquinho, tá? Depois que a gente bater aqui, vai ser no final o fermento. Tá? Então nós vamos, ó. Aí, gente, olha, nós vamos dar uma olhadinha aqui para ver se tá todo bem batido aqui, tá? Olha como que ele ficou. Ele ficou todo líquido, tá vendo, ó? O arroz não ficou nem um pedacinho. Aí agora nós vamos colocar um sachê de fermento aqui, tá? Nós vamos colocar ali dentro. É um pão super prático para quem não pode consumir glúten, né? E é um pão que fica maravilhoso. Ó, nós vamos colocar aqui, ó, 10 gramas de fermento. Direto aqui, tá? A gente não dilui ele antes, não. E agora nós vamos bater mais um pouquinho para misturar o fermento. A gente não pode bater muito tempo aqui agora, tá? Vai aí. Eu tiro o barulho aqui do liquidificador.
Pronto, gente, já misturou. Olha aqui como é prático fazer esse pão, tá? Para você que não pode, não tem alérgico a ovo, né? Não pode consumir farinha de trigo, ó, a forma untada, você pode juntar com óleo de coco, do jeito que você quiser aí. Ó, agora nós vamos colocar essa mistura aqui batida, toda batida aqui, nessa forma. Vou passar depois as medidas da forma para vocês, tá? Olha, pessoal, vou mostrar para vocês uma coisa. Olha como que ficou aqui a altura, ó, a altura da massa. Ela ficou aqui, faltando aqui uns 2 centímetros para encher a forma, porque ela vai crescer, tá? Então a gente vai deixar ela aqui agora coberta, tá? Nós vamos cobrir ela aqui com papel toalha ou com um pano de prato mesmo. Tá, o bom é um pano de prato. Deixar ela aqui alguns minutos paradinha, para ela crescer um pouquinho aqui, descansando, para depois a gente levar para o forno. É alguns minutos, tá? Aí a gente já volta aqui, que eu vou voltar mostrando para vocês aqui, na hora que eu tenho que levar para o forno, tá? Já deixei o forno aquecido ali, ligado, aquecendo a 180 graus, tá? Essa forma, a medida dela tá anotado aqui, para não passar errado aqui, tá bom? Lá na descrição do vídeo eu vou colocar para vocês lá. Então, gente, olha, lembrando para vocês se inscreverem no meu canal, deixar um like, tá? Fazer um comentário. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta lá embaixo no espaço de perguntas, tá? Podem deixar, que eu vou ler e vou responder, tá certo? Se vocês quiserem que eu prepare alguma receita, deixa lá nos comentários, que eu vou ler e vou procurar me esforçar para fazer para vocês, tá bom? Então agora vocês aguardem um pouquinho, que eu vou aguardar aqui a massa crescer um pouquinho para depois levar para o forno. Aí eu mostro já para vocês. Oi, pessoal, olha só, voltei aqui. Agora eu deixei a forma aqui com a massa descansando um pouquinho. Ela cresceu um pouquinho, tá coberta. Ela cresceu mais ou menos 1 centímetro, tá? A gente não precisa deixar muito tempo, porque aqui ela vai acabar de crescer no forno, tá certo? E a medida da forma é 28, tá? Por 10 por 6 de altura aqui, ó. 28 por 10 por 6 de altura aqui na lateral, tá? E essas especificações depois eu coloco também na descrição lá do vídeo. Aí vocês assistam o vídeo, que é o modo de fazer, né? E a descrição da receita vai estar lá com as quantidades, tamanho de forma, tá? Então, olha, eu vou levar para o forno, que o forno já aqueci ali. Pode ser 180, 200 graus, dependendo do seu tipo de forno. E o tempo também vai depender do seu tipo de forno. 40, 45 minutos, ou até um pouquinho mais, vai depender do forno, ou até menos, dependendo do forno. Você tem que ficar atento, você tem que conhecer o seu forno para você saber como ele reage aí, né? Ao tipo de preparo que você está fazendo, tá? Então, olha, nós vamos levar para o forno agora. E assim que tiver assado, eu volto, que ele esfriar, a gente desenforma aqui para vocês verem, tá? Então, até daqui a pouco. Olá, pessoal, olha só, nosso pão, né? Não é bolo, é um pão sem glúten, é um pão de arroz, tá? Olha que maravilha que ele ficou, tá? Ficou fofinho, ele fica com uma casquinha, vou cortar do lado de cá, ele fica com uma casquinha sequinha, ó, e molinho por dentro, ó. Olha como é que ele fica, ó, que delícia. Aí, gente, você pode passar aí um requeijão cremoso, manteiga mesmo, o que você gostar, tá? E uma geleia, tá? Pode comer puro, do jeito que você quiser. Então, gente, olha, com esse pão aqui, sem glúten, sem ovos, sem leite, tá? Vocês façam para experimentar, mas assim, igual eu ia falar, utiliza os ingredientes na temperatura ambiente. Se você
utilizar o arroz e deixar na geladeira de molho para escorrer no dia seguinte, tira ele da geladeira, tira a água e deixa ele quietinho parado lá para ele voltar para a temperatura ambiente, para você poder bater ele de forma que ele não esteja gelado. E utiliza o fermento de pão também, verifique a validade, tá? Porque se tiver fora da validade, o pão não vai crescer o suficiente, tá? Então, gente, olha, essa foi a minha receita de hoje, esse pão maravilhoso, tá? E para quem não pode consumir o pão com farinha de trigo, né, que tem o glúten, que às vezes ele é alérgico ao glúten, tem algumas intercorrências, né, por consumir os alimentos com glúten, às vezes aprender umas receitas dessa também é bem interessante para o seu dia a dia, porque ele é muito prático, porque é feito no liquidificador, rapidinho você faz, né, você tem que colocar na forma, esperar um pouquinho crescer, para depois ser levado para o forno, porque ainda cresce mais um pouquinho. Então, super legal. Então, gente, olha, com essa receita de hoje, eu vou finalizar o meu vídeo. Então, se inscreva lá no meu canal. Meu nome é Maria de Carvalho, para quem não me conhece, ainda não sabe o meu nome, né? Porque às vezes eu não falo em todos os vídeos o meu nome. Então, olha só, curtam, compartilhem, se inscrevam lá, ative o sininho, porque lá através do sininho vocês vão receber a notificação toda vez que eu postar um vídeo, tá? E eu tô aqui para passar ideias bacanas para vocês. Algumas sem glúten, outras com farinha normal. Então, gente, é isso. Então, esse foi o meu vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo.